Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar. Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio e esse é o seu canal de games, filmes, séries, animes, tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente gosta. E hoje eu vou falar de anime. Nunca me diverti tanto! Pois é, galera, o anime que eu trago pra vocês hoje é um anime fantástico, a palavra é essa, um anime shonen, estilo porradaria mesmo. Bom, galera, o anime que eu trago pra vocês hoje é o anime Hokuto no Ken, o Fist of the North Star. Traduzindo aí seria o Punho da Estrela do Norte, cara. Assim, um anime fantástico. Eu falo sobre esse anime bacana, minha experiência com ele, o que eu achei, o que eu acho até hoje, o que ele tem influenciado, algumas curiosidades. Depois da vinheta, vem comigo porque vai te interessar. Bom, galera, pra quem conhece de anime, não pode deixar de conhecer esse anime, esse super anime na verdade, né? Um mega anime chamado Hokuto no Ken. O Hokuto no Ken, ele é um anime que tem influenciado, assim, legiões de artistas, na verdade, assim, muitos artistas mesmo, como, por exemplo, o Masami Kurumada, do criador dos Cavaleiros do Zodíaco, o anime Berserk, né? Você até pode notar que tem uma estética parecida, assim, o personagem principal, por exemplo. Tem influenciado também JoJo's Bizarre Adventure, assim, dezenas de animes. Se eu for falar todos aqui, são muitos animes, né? Mas assim, de relance, são esses aí que eu me lembro aqui. Ele foi co-criado pelo Tetsuhara, né? Que é um mangaka muito... os traços incríveis, cara, a arte dele é impressionante, cara, impressionante. Inclusive eu também desenho e me inspiro nos traços desse cara. Até eu me influenciou. Até ele me influenciou, né? Então, assim, eu curto demais os traços dele, aqueles traços rabiscadão, antigo, personagens grandiosos, né? Nada de personagens magrinhos, nem nada contra também, entendeu? Mas são personagens bem parrudos, assim. Se você for assistir esse anime, você não vai esperar ali aquelas menininhas magrinhas, personagens muito magrinhos. São bem grandiosos mesmo, sabe, os personagens. Eu acho isso muito doido. Outro anime que eu vi isso, que eu achei muito impressionante, foi o Street Fighter 2. Os personagens gigantescos, sabe? Eu acho muito doido, cara. Inclusive, até fui influenciado a fazer os meus personagens assim também. Então, eu tenho influência também nos meus personagens, né? Que eu produzo um mangá. Um dia falarei sobre esse mangá aqui. Eu também produzi um mangá, né? Um dia eu falarei sobre esse mangá aqui. Mas eu preciso de mais inscritos. Eu preciso que vocês deixem um like, se inscrevam. Eu preciso que vocês me ajudem aí pra mim poder estar falando sobre o meu mangá aqui no futuro, né? Já tá produzido, ainda não publiquei, mas um dia, se Deus quiser, com certeza. Eu vou focar hoje na ideia do anime de 83, né? Que é o Hokuto no Ken, de 83. Porque, assim, foi uma série de animes que me chamou muita atenção. Ele veio baseado no mangá também de mesmo nome, né? Criado pelo Tetsuhara e pelo Yoshiyuki Yokamura, mais conhecido como Buronson. Buronson porque ele é fã, né? E isso foi em homenagem ao Charles Bronson. Você pode até notar que Buronson, né? Bronson, né? Então ele gosta mais de ser chamado de Buronson. Muito interessante isso aí, tem até o bigodinho também, assim. Então, esses dois, eles criaram, né? Ele é um escritor, o Buronson, ele é um escritor de roteirista, né? De mangás, né? E o outro, Tetsuhara, é o mangaka, né? Renomado lá no Japão, com certeza, no mundo inteiro, né? Influenciou gerações aí. E a trama fala sobre o personagem principal, né? Que é o Kenshiro, né? O Kenshiro, ou Kenshiro, né? O Kenshiro, ele é um personagem que você pode notar que ele é uma mistura de Bruce Lee, né, com Sylvester Stallone. Se você reparar o Sylvester Stallone mesmo, lembra bastante mesmo, sabe? Ele é influenciado diretamente né, ele foi inspirado no Sylvester Stallone. Você pode notar que a estética é bem parecida mesmo, bem grandão e tal. O rosto lembra bastante, cara. Quando eu era mais novo, eu via esse mangá, assim, nas revistas, né? Ultra jovem que tinha nas revistas. Eu falava, nossa, parece muito um artista que eu conheço. Eu falei assim, lembra bastante sobre esse Stallone e tal, mas a gente não tinha tanta informação naquela época como é hoje. Tinha as revistas sim, mas a informação chegar na gente hoje em dia, naquela época era bem mais difícil. E hoje em dia a gente consegue, né, a informação na palma da mão aí, tá? Ainda bem, né? Mas assim, lembra bastante mesmo Sylvester Stallone. E a história é aquela coisa pós-apocalíptica, sabe? Mais Mad Max, assim.
E falando do mangá um pouquinho, né? A arte do mangá é incrível, é sensacional a arte do mangá, assim, eu achei bem... Novos traços muito bem trabalhados, você vê isso hoje em muitos traços também, sabe? Esse anime também, agora voltando pro anime, o anime ele teve meio que uma espécie de remake, né? Vamos dizer assim. Tentaram atualizar os traços, modernizar os traços, mas quando moderniza eu já sou um pouco mais assim, né? Muita gente prefere, já acostumou a assistir os desenhos, os animes modernos, tal, aquele traço assim, que tem um brilho ali, tem uma luz, eles colocam uns efeitos ali no traço, fica legal, sabe? Eu acho bem bacana mesmo, mas eu gosto daquela coisa raiz. Porque esse anime ele foi feito quadro a quadro, pintado à mão mesmo, e isso me chama muita atenção, cara, porque você vê a natureza artística dos caras. Eu já até falei isso no canal aqui, que eu sou fã da animação 2D em si, a animação 2D tradicional, como ela realmente é feita ali, pintado na célula, né, que é aquele plástico acetato, eles são pintados ali à mão, cara, assim, é sensacional, velho, sensacional mesmo, eu acho muito incrível, me chama muita atenção, a mim de um amigo meu que já até veio aqui no canal. É fantástico, cara. Então tem uma diferença quando o negócio é praticamente mais feito à mão e mais trabalhoso, sim, com certeza, mas traz uma coisa muito mais, sabe? Não que isso de hoje não sejam feitos à mão também, só que a arte é mais digital, tal, aquela coisa toda. Fica bonito também. Eles tentaram manter os mesmos traços, a mesma essência. Ficou legal, mas eu ainda particularmente não sei, cara. Tem uma coisa nos animes antigos que me prende, né? Acho que por eu desenhar mesmo, tem essa ótica diferente, assim, de observar uma coisa e a gente que desenha vê o mundo de outra forma, assim, né? Não vê normal, assim. Então, mesmo como telespectador, eu vejo de uma forma diferente. Eu prefiro. Não que eu seja preconceituoso com animes modernos e tal. Eu particularmente prefiro os mais antigos. Eu não gosto muito de animes novos. Mas, assim, dou chance, vejo. Já vi animes novos que me conquistaram também. Mas, assim, eu tenho preferência dos antigos. Animes dos anos 80 pra mim, 90, não tem como, cara. E outra coisa legal também, não tem lacrate, como diz o pessoal do Linhagem Geek, não tem lacração no anime, sabe? O anime sem lacração nenhuma, né? Hoje, muita gente talvez viria esse anime de uma forma, né? Muita gente fresca aí viria, tá. Mas assim, muita porradaria, muito testosterona, que não sei o que e tal, sabe? Mas é um anime, assim, muito interessante, cara. Deve ser assistido. Eu acho que a galera que curte anime tem que dar uma chance pra esse anime, tem que assistir. Porque tem o lance do herói ali, tem o lance de... A história é bem simples, né? A história não tem muita... Mas só que é bem explicada e mesmo sendo simples, ela tem uma profundidade, ela tem ela tem uma raiz ali, ela não é rasa, sabe? A história é bem profunda, tem uma profundidade bem legal na história. Então eu vou falar um pouquinho sobre os lançamentos também, um pouco da história. Eu vou falar dos lançamentos mesmo, né? Primeiro teve o mangá, obviamente, né? Depois o mangá foi lançado em 83 também, né? Pela revista semanal Shonen Jump, a famosa Shonen Jump, né? Todos têm que passar por lá. E esse Hokuto no Ken, ele foi conhecido como, assim, ele foi considerado o primeiro shonen, né? O primeiro mangá de artes marciais a fazer sucesso, assim, estrondoso, em escala global, vamos dizer assim. Né, gerando aí videogame, teve um filme live action, teve também brinquedos e tal. Aí teve também o filme de 86, né? Depois de 83 teve a série, né? De anime, né? Que baseado no mangá. Aí depois foi meio que paralela ao mangá, assim, né? Aí foi até 85, 86 por aí, terminou a série, que contando a primeira parte do mangá, vamos dizer assim, né? Depois teve um filme, que foi uma readaptação, é como se fosse um resumo de toda a série, de 109 episódios. Aí esqueci de falar, o mangá ele tem 18 volumes, né? E ele foi recentemente relançado pela editora brasileira JBC, num formato muito bonito, né? Um formato bem incrível. E assim, a série tem 109 episódios, né? Eu assisti todos, cara, eu vi legendado. Infelizmente não tem dublado, assim, desse anime de 83 eu não vi dublado, não consegui achar. Inclusive aqui no YouTube tem ele também, tem o filme de 86 aqui, legendado. Que se você não quiser ver a série, você vai ver o filme, ele é um resumo, né, uma animação incrível. Pra mim, essa animação antiga, ela tem uma coisa, cara,
é até difícil explicar aqui, assim, mas assim, sensacional, velho. As batalhas, as lutas são incríveis mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho da história, bem resumidamente falando aqui, porque a história é simples, mas vale a pena, uma história que vale a pena você dar uma chance. Vou falar sobre a história. A história fala sobre o Kenshiro, né? O Kenshiro, ele é um dos 4 filhos do mestre, filhos adotivos do mestre Ryukin, né? E o mestre Ryukin, ele tem uma técnica chamada Hokuto Shinken. Essa técnica, ela é uma técnica milenar, ela tem mais de 2000 anos, uma técnica, traduzindo ao pé da letra, seria tipo punho divino, algo bem assim, bem pesado mesmo, algo, ou seja, ela visa, é uma técnica super violenta, e ela só pode ter um sucessor de cada vez, e ela é uma técnica super violenta, visa você tocar em pontos, né, do inimigo, e inclusive o inimigo, ele tipo, ele já tá morto antes de saber, ou seja, estoura o inimigo, cara, de dentro pra fora, né? Ela faz o inimigo, por exemplo, são pontos no corpo, né, que ele vai tocando ali com o dedo, e esse faz com que a pessoa consiga, tipo, obedecer a comandos, vamos dizer assim. Igual, por exemplo, teve um momento mesmo do anime que eu achei incrível, cara, tipo, tinha um precipício, o Kenshiro vai lá, toca num bandido lá, no corpo dele, as pernas dele começam a andar contra a vontade dele, cara, querendo levar ele pro precipício, velho. Eu achei muito incrível, sabe? Uma técnica bem violenta mesmo, e ela é mortal, cara, é mortal. Quem dominar essa técnica, eu acho que, como o Kenshiro dominou, depois não tem pra ninguém. O Kenshiro, por exemplo, ele é um cara que eu vou te falar com você, se encontra com ele ali, não tem pra ninguém. Só que o Kenshiro, ele é um cara que teve um ponto fraco, né? Ele tem aquela questão, uma coisa que enfraqueceu ele foi a piedade dos inimigos dele. Ele sempre teve muita piedade dos inimigos dele, até um certo ponto, né? Depois eu vou explicar, até um certo ponto. Então ele é um dos 4 filhos adotivos, né? A história do Hokuto no Ken se passa num mundo pós-apocalíptico, onde tem bandidos demais, tudo é escasso demais, tudo é um deserto, tudo é muito, sabe, muito bagunçado, muita violência, assim, extrema mesmo, de chegar na sua casa, de pegar sua mulher, te matar, tipo, bem pesado mesmo o lance, cara, matar seu filho na sua frente, assim, tal, é um negócio, assim, tortura, sabe, roubo demais, assim, tá num nível estrondoso, né, e o Kenshiro, ele foi vendo aquilo ali, né, e ele, tipo, não aceita, né, de forma alguma, ou seja, ele é como se fosse um salvador desse século, no caso, né, dessa era. Então, o que acontece? Ele tem uma namorada, chama Yuria, né, essa namorada, e nesse momento ele ainda estava fraco emocionalmente, vamos dizer assim, né, ele é um cara, ele herdou, o mestre Ryukin confiou nele a técnica, né, e ele tinha os outros irmãos dele, inclusive tem um outro irmão, depois eu vou chegar a falar sobre o outro irmão, que tem muita raiva dele por causa disso, ele é um irmão adotivo também, vou falar sobre ele também. Mas aí por enquanto é o seguinte, o Kenshiro, ele teve, assim, ele ficou fraco, entre aspas, emocionalmente, e ele tem um arqui-inimigo chamado Shin. Esse inimigo, ele possui uma outra técnica milenar também, chama Nanto Seiken. Essa técnica, ela é uma técnica que visa cortes, ou seja, com o dedo ali, com as mãos, o inimigo é possível cortar o inimigo, o adversário, sabe? Despedaçar ele com as mãos, cortando, como se fosse, ela é visada em cortes. Pode despedaçar. E o inimigo, antes dele perceber, já tá morto, cai os pedaços no chão, né? E, inclusive, falando em morto, né? Inclusive, esse anime que gerou aquele meme, né? Que todo mundo, um tempo atrás, o pessoal ficava falando: Omae wa mou shindeiru. Nani? Omae wa mou shindeiru. Nani? Você já está morto, né? Fala, o Omae wa mou shindeiru, você já está morto, né? Aí a pessoa fala: Nani? Seria o quê? Tipo, né? O quê? Tô morto já. Mas aí gerou esse meme aí, inclusive. Inclusive, ele fala muito isso, né? Ele toca na pessoa lá, tal, e a pessoa tá viva, não aconteceu nada. Tipo, daqui a pouco, velho, o cara estoura de dentro pra fora. É uma coisa muito louca, sabe? Estoura assim, de um jeito muito estranho. E assim, é sangrento o negócio, cara. É sangrento, é uma violência extrema. Então, o Shin, que é o arqui-inimigo dele, que possui a técnica Nanto Seiken, ele sequestra a namorada que ela é muito desejada por todos os homens, né? Do Kenshiro. Ele sequestra a namorada dele e aplica o Nanto Seiken nele.
né? Faz a marca nele lá, aplica tipo uma técnica nele lá. E ele tava fraco, né? Nessa época, né? E faz como assim, na cabeça do Shin, acho que ele morreu. Acho que ele já foi, né? Kenshiro já foi. E ele quer obrigar a Yuri a amar a ele, né? O Shin. Ele quer obrigar ela a amar ele. E ele fala com ela, se você não me amar, o Kenshiro vai morrer, tal. Aí ela vai, tipo assim, pra ele não morrer, pra não matar o Kenshiro, ela vai e fala que ama ele, que ama o Shin. Só pra não matar, mas ela nunca vai amar ele, né? Só que aí, mesmo assim, o Shin vai lá, acha que matou, tal, né? Faz um negócio nele lá, acha que ele tá morto lá e some, né? Com ela. E nisso, gera uma revolta muito grande no Kenshiro, cara. O Kenshiro, ele fica super, ultra, mega revoltado. Então ele vai atrás, né? Ele vai atrás de vingança. Ele se recupera ali, né? Com o tempo e vai atrás, cara, né? Da namorada dele e tal. Vai atrás do Shin, né? Só que agora o Kenshiro, agora ele ativou realmente todo o poder dele, agora sim, né? Então, ou seja, você começa a ter pena dos bandidos que encontrarem com ele pelo caminho. E só tem muito bandido, né, lá, né? Inclusive tem uma menina que chama Lin. Essa menina, ela viu os pais morrerem na frente. A menininha, né? Ela viu os pais morrerem na frente dela. E ela perdeu a voz. Ela ficou muda, cara. Deu um trauma nela lá que ela perdeu a voz. Quando o Kenshiro encontra ela, né? O Kenshiro defende ela também de bandidos lá. E ele, pela técnica do Hokuto Shinken, ele consegue desbloquear a voz dela, cara. A fala. Acho muito legal isso, sabe? Ele desbloqueia a fala dela. Então ela decide seguir ele pra onde ele for, a criancinha, né? Decide seguir ele pra onde ele for, né? E mais pra frente eles encontram também o Bart, que é como se fosse um trombadinho. Ele é um carinha que ele é especialista em furtos, vamos dizer assim. Mecânica, essas coisas assim. E ele ajuda muito o Kenshiro, né? Mesmo que o Kenshiro queira ir sozinho, eles grudaram no Kenshiro igual um carrapato e vão atrás do Kenshiro lá. Por proteção, né, também, com certeza, né, porque o mundo do jeito que tá, eles são duas crianças, né, o Bart é meio que um pré-adolescente ali, e a Lin é uma criança, então, ou seja, né, num mundo como esse, seria dificilmente eles ficarem vivos. E aí ele vai e segue eles lá, né, o Kenshiro, e o Kenshiro vai encontrando desafios ali pelo caminho ali, muita bandidagem, e ele fazendo justiça ali para as pessoas ali, é muito legal, e os meninos assistindo, as crianças assistindo e aprendendo, é muito legal. E assim, eu ia falar sobre o Hao, né, que é um dos quatro filhos adotivos também, né, do mestre Ryuken. O Hao, ele é um cara, um cara cabulosão mesmo, né. Ele é muito revoltado com o Kenshiro, porque o Kenshiro, ele herdou a técnica do Hokuto Shinken, o mestre Ryuken confiou nele. E ou seja, pra você conseguir, só pode ter um sucessor dessa técnica milenar, né? Quem tem essa técnica já era, tem tudo, né? E o Hao, ele tem muita raiva do Kenshiro por isso. E ele tenta ir atrás do Kenshiro, mas não adianta, né? Nada adianta, o Kenshiro é muito poderoso. E o Kenshiro, ele só quer ir lá e atrás da namorada dele, ele quer, também não aceita o mundo do jeito que tá, ou seja, ele é contra tudo e todos assim que fazem a violência, né, a matança. E justamente o Hao, ele é o cara que consegue criar um império, ele quer ser o cara que domina tudo através do medo e da violência. É um Jack Violência. Tem até um anime que chama Jack Violência também. Então ele é um Jack Violência ali, só que o Jack Violência no anime do outro anime Jack Violência, ele é um justiceiro, não tem nada a ver. Mas eu falo assim porque é engraçado, Jack Violência, né, falar assim. Então o que acontece? Ele é um cara que, pela imposição, ditadura dele, ele quer ser o cara imponente ali. Já que ele não pode ter o Hokuto Shinken, então ele cresce através do medo, através de tudo, das técnicas de fazer, sei lá, de persuasão, né, através do poder. Ele domina muitas artes marciais também, terríveis, né, assim, mortíferas, e quer criar um império dele assim. E nisso, depois, pra frente lá, a Yuri, né, ela tá lá lá em cima do prédio, lá no palácio, né, onde o Shin tá com ela lá. E ela, por pensar que o Kenshiro nunca mais aparecesse, ela pula lá de cima, cara. Ela achou que o Kenshiro tinha morrido, né, então ela pula lá de cima, desiste de ver, pra ela não tem mais, né, motivo, né, e ela nunca vai amar o Shin, pelo que o Shin fez, pelo que o Shin é, né? Aí é bem triste essa parte aí também, é bem profundo, né.
E nisso, o Kenshiro consegue a vingança dele, vai atrás ali do Shin, né? Consegue a vingança. Eu vou falar bem resumidamente aqui, porque nem dá tanto spoiler assim, porque vale a pena mesmo assistir tanto a série quanto o filme do anime, né? E é isso aí, galera. É mais ou menos isso aí que é o Hokuto Shinken, ou melhor, Hokuto no Ken, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E dão aquela força aí, dá um like, se inscreva. E é isso aí, esse anime é sensacional, vale a pena ver. Eu vou trazer mais animes como esse aqui, porque eu sou fã de animes dos anos 80. Sem lacração, melhor ainda, né? Com certeza. Então agradeço a todos vocês aí, Deus abençoe a todos. Tudo de melhor sempre. Valeu!